és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. O tema da palavra hoje é honra, a porta da prosperidade. Vamos ler capítulo 2, verso 30 de 1 Samuel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Digam todos amém. Pode sentar, irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Essa história, ela é muito conhecida, porque ela fala de um homem que foi chamado para servir a Deus, na casa de Deus. Essa história é a história de um grande sacerdote, um homem de Deus, que tinha o privilégio de servir a Deus na casa do Senhor. Mas este homem, ele foi negligente, ele cometeu um pecado que muitos de nós cometemos, e às vezes a gente acha que não é pecado, mas a negligência, ela é pecado. Normalmente nós achamos que pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é alguma coisa assim muito grave. Mas quando a gente deixa de fazer o certo, a Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Então, se você sabe que você tem que fazer o bem, se você sabe que você tem que fazer o que é certo e não faz, você peca. Eu peco. E ele cometeu um pecado, o pecado da negligência. Os filhos começaram a fazer coisas erradas, e ele fez vista grossa. Ele começou a passar a mão na cabeça dos filhos. Ele não chamou atenção, ele não disciplinou, e os filhos começaram a cometer o outro pecado. Ele comete o pecado da negligência, da omissão, e os filhos, eles cometem o pecado da desonra. Eles começaram a desonrar a Deus, eles começaram a desonrar a casa de Deus, eles começaram a desonrar o nome de Deus. Aí Deus chamou Eli: vem cá, Eli, eu tinha prometido, olha o que Deus falou para ele: eu tinha prometido que a tua casa, que toda a tua descendência iriam me servir aqui na minha casa. Mas agora, longe de mim, olha o que Deus diz, muito forte isso: longe de mim. Sabe por quê, Eli? Porque os que me honram, eu irei honrar, mas os que me desonram serão desprezados por mim. Deus estava falando de honra, irmãos. Deus estava requerendo o que é dele por direito, a honra. Nós pecamos às vezes, na maioria das vezes, quando nós não honramos a Deus. E aqui está mostrando isso. Deus estava dizendo: vocês não estão me honrando. Você, Eli, não está me honrando. Os seus filhos não estão me honrando. A sua casa não está me honrando. Por isso, Eli, eu desprezo vocês.
vocês irão ser desprezados, porque vocês não estão me honrando. Irmãos, todas as vezes que nós plantamos uma semente de honra em Deus e na casa de Deus, nós abrimos uma porta para que a nossa vida seja abençoada. Eu não quero falar da desonra, eu quero falar da honra. Todas as vezes que nós plantamos a semente da honra, esta semente vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar na nossa vida, porque é Deus quem diz: os que me honram serão honrados por mim. Digam amém. A honra é uma semente. E eu quero falar hoje sobre a prosperidade, porque você pode honrar a Deus para a sua prosperidade, para que você prospere. E se nós quisermos, irmãos, termos uma vida realmente abençoada, nós precisamos aprender a honrar a Deus. Quem quer ter uma vida muito abençoada, quem quer ver a sua casa abençoada, quem quer ver a sua vida ser honrada por Deus, quem quer ver a sua casa honrada por Deus, levanta a mão e diga: eu quero. Então você tem que aprender a honrar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito grave e muito séria. Nós não nascemos com esse princípio de honra impresso na nossa vida, no nosso caráter. Ninguém nasce com isso. Aliás, parece que desde criança a gente já nasce dentro de nós com aquela semente maldita da desonra. Ninguém nasce com isso no seu caráter e na sua vida, mas nós podemos aprender. Diga amém. Porque quem pratica a honra, ela tem o temor de Deus no seu coração. Vou repetir: todo cristão que pratica o princípio da honra, ele honra porque ele teme a Deus. Sabe por que os filhos de Eli não honravam a Deus? Sabe por que os filhos de Eli faziam as coisas mais absurdas na casa de Deus em Israel? Era simplesmente porque eles não tinham mais o temor de Deus no seu coração. Por isso eles não honravam. Por isso eles desprezavam a Deus, desprezavam a casa de Deus, eles desprezavam o privilégio que eles tinham de ministrar na casa do Senhor. Eles tinham perdido o temor. Nós não podemos perder o temor, irmãos, porque se nós perdermos o temor, nós não iremos praticar o princípio da honra. E eu quero dizer hoje para vocês que nós podemos honrar a Deus de várias maneiras. Quero falar hoje de duas maneiras. Nós podemos honrar a Deus, eu poderia dizer aqui muitas maneiras, mas eu quero dizer hoje duas. Primeira maneira que você pode honrar a Deus, você pode honrar a Deus com a sua vida. Diga amém. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 15. Você que tem Bíblia, quiser ler comigo. Mateus 15, 8, diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, verso 8. Jesus falando: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Está o quê? Duas coisas importantes. Jesus fala: este povo me honra com a boca. É só boca. Mas o coração deles está muito longe. Irmãos, honrar a Deus requer atitude. Olhe para mim. Não existe esse negócio de dizer: eu amo a Deus, eu honro a Deus só de palavras. Eu não acredito, vocês que me ouvem já aqui na catedral muito tempo, sabem que sempre eu falo isso.
Eu não acredito na pessoa que diz que ama o esposo, ama a esposa, ama os filhos, só de palavras. É muito fácil, irmãos, dizer para uma pessoa que você ama com palavras. Pode fazer o poema mais bonito, pode colocar as palavras mais bonitas, mas amor é mais do que palavras. É bem verdade que é bom dizer palavras bonitas. Melhor são as atitudes. Quando você mostra com atitudes, atos, que você ama a Deus, que você ama aquela pessoa. Diga amém. Não podemos honrar a Deus só com a boca. Eu honro a Deus, eu amo. Não. Você tem que ter atitudes. E como é que você pode honrar a Deus com a sua vida? Quando você, em primeiro lugar, você entrega a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Quando você se entrega para Deus totalmente, quando você se dá para Deus, você está honrando a Deus. Porque esse ato mostra que você confia nele, que este ato mostra que você reconhece a grandeza dele, que quando você se entrega, este ato mostra que você reconhece uma coisa que Deus leva muito a sério, que é a sua soberania. Eu entrego a minha vida a Deus, porque eu reconheço que Ele é soberano, que Ele é o Senhor da minha vida. Tem gente que diz que entregou a vida na mão de Deus, mas faz o que dá na cabeça. Não pergunta nada para Deus, toma as suas decisões, faz o que quer e diz: minha vida está nas mãos de Deus. Na mão de Deus não, está na sua mão, porque tudo que você faz, tudo que aquela pessoa faz, ela toma as suas decisões segundo a sua cabeça. Então não está na mão de Deus, é só boca. Honra a Deus só com a boca. Então a primeira maneira de você honrar a Deus com a sua vida é quando você entrega a sua vida totalmente a Ele. Segunda maneira de você honrar a Deus com a sua vida é quando você é obediente a Deus. Não tem coisa melhor que mais agrada a Deus quando vê os seus filhos obedecendo. A obediência é uma das maiores demonstrações que um cristão pode dar, que um filho de Deus pode dar, que honra a Deus. Deus diz: meu filho, não faça isto. E quando a pessoa não faz, quando aquele filho não faz, o que ele está demonstrando? Que ele reconhece que Deus é o Senhor, que Deus é soberano, que Deus sabe o que é melhor. E ele está dizendo: não, eu não vou fazer. Deus mandou eu não fazer, eu não vou fazer. Deus mandou eu ir, eu vou. Deus mandou ficar, eu fico. Deus mandou eu levantar, eu levanto. Deus mandou eu sentar, eu me sento. Aquilo que Deus mandou fazer, eu vou fazer. Quantas coisas que a gente passa por cima de Deus, desobedecemos a Deus. Por isso que muitos têm sofrido. Por isso que muita gente tem pago preço alto, irmãos, porque não obedece a Deus. A segunda maneira de você honrar a Deus com a sua vida é obedecendo a Ele. A terceira maneira que você pode honrar a Deus com a sua vida é quando você faz o melhor pelo reino dEle. Quando você faz o melhor pela casa de Deus. Por que Deus estava dizendo que a casa de Eli estava desonrando a Deus? Porque eles estavam fazendo a pior bagunça na casa de Deus. Eles estavam menosprezando os sacrifícios. Os filhos de Eli estavam desprezando algo que para Deus era sagrado, que era o sacrifício. Por isso que esses dois homens, Ofni e Finéias, o nome dos dois filhos de Eli, morreram de maneira trágica, porque eles foram desprezados por Deus. Mas por que na verdade não foi Deus que os desprezou? Foi eles que desprezaram a Deus. Foram eles que viraram as costas para Deus. Foram eles que não valorizaram a casa de Deus.
fizeram da casa de Deus uma bagunça, faziam a obra de Deus de qualquer jeito, eles ministravam de qualquer jeito. Irmãos, se nós quisermos honrar a Deus, vamos fazer o melhor para Deus, o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso trabalho, o melhor do nosso serviço. Vamos fazer o melhor, porque quando a gente faz o melhor na casa de Deus, nós não estamos fazendo para pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Nós precisamos entender isso, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus. Se nós quisermos realmente honrar a Deus, faça o melhor. Você que é um líder de célula, faça o melhor. Você que é um anfitrião, faça o melhor. Você que é um membro da célula, faça o melhor. Você que é pastor, que é levita, faça o melhor. Você que serve a Deus, faça o melhor. Porque quando você faz o melhor, você honra a Deus. Porque Deus só dá o melhor para nós. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Segunda maneira, irmãos. A primeira, você pode honrar a Deus com a sua vida. Segunda maneira, nós podemos honrar a Deus com os nossos bens. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Olha o que está escrito, olha o que Salomão diz. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Repita comigo: honra ao Senhor com os teus bens. Diga para a pessoa que está do seu lado: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha para mim, deixa aberto aí, para um pouco. Olha o que Salomão está dizendo. A segunda maneira de você honrar a Deus, eu falei a primeira, honrar com a vida, sua vida, e agora com aquilo que você tem, com aquilo que eu tenho. Salomão diz assim: honra a Deus, ao Senhor com os teus bens e as primícias da tua renda. Por que Salomão fala isso? Olhe para mim. Porque Salomão sabia que lá atrás gente morreu, gente foi desprezada porque não honrou a Deus. Vocês acham que Salomão não sabia o que tinha acontecido com a casa de Eli? Claro que sim, claro que sabia. Por isso Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: honre a Deus, honre a Deus, honre ao Senhor, honre ao Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda. Por quê? Olha o que acontece com quem faz isso. O verso 11 diz isso. O verso 10 diz a consequência da honra. Olha o que acontece: e se encherão, diga, e se encherão, mais forte, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão, diga, transbordarão de vinho os teus lagares. Naquela época não tinha o que nós temos hoje, né, irmãos? Isso foi escrito numa época que tinha celeiros e tinha os lagares. Salomão está dizendo: olha, olhe para mim. Quando vocês honram a Deus, honra ao Senhor com seus bens, com as primícias da sua renda, sabe o que vai acontecer? Os seus celeiros irão se encher fartamente. É forte demais, diga glória a Deus, irmão. Você está entendendo por que é importante honrar a Deus? Por que que os celeiros não estão cheios? Por que que estão faltando as coisas? Porque está faltando honra a Deus. Aqui não fala de crise, não importa se está com crise,
se o país está em crise, se a cidade está em crise. Não está falando sobre isso, independentemente do que estiver acontecendo. Se nós honrarmos a Deus, Deus, há promessa de Deus para nós, que os nossos celeiros irão se encher fartamente, e os lagares irão o quê? Transbordar. Vamos aplaudir o nosso Deus. Irmãos, esse negócio de honra, Deus leva muito a sério. Isso não é brincadeira, não. Isso não é história da carochinha. Deus leva tanto a sério que existe vários exemplos na Bíblia. Deixa eu falar de Abel e Caim. Todos nós conhecemos a história de Abel e Caim. Quem foi Abel e Caim? Os dois filhos de Adão e Eva. E esses dois foram ensinados pelos seus pais, que aprenderam com Deus. Deus ensinou Adão e Eva os princípios dele. E havia naquela época já o princípio da honra. E os dois foram honrar a Deus com seus sacrifícios. E diz a Bíblia que Deus não se agradou do sacrifício de Abel. Por quê? Qual foi o problema desses dois? Hein? Por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro? Porque a questão aqui não era o que os dois estavam oferecendo. Eu já vi muita gente dizer: ah, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim deu o fruto da terra. Não tinha sangue nessa oferta. Mas Caim não podia dar uma oferta de sangue, porque ele não era pastor de ovelhas. Quem era pastor de ovelhas era Abel. Caim, a Bíblia diz que era um agricultor. Então ele só podia dar o que ele tinha. Ninguém vai ser cobrado porque não pode dar o que não tem. Deus nunca vai cobrar de você algo que você não pode dar, ou algo que você não pode fazer. A Bíblia diz, e uma das qualidades de Deus é que Ele é justo. Diga, Deus é justo. E a Bíblia diz isso. Então Deus não pode cobrar de você, de mim, algo que nós não podemos dar. Deus não pode cobrar de nós algo que nós não podemos fazer. Por exemplo, vamos ter semana de oração, semana de jejum. Pastor, eu não posso vir porque eu trabalho 6 horas da manhã. 6 horas eu estou saindo de casa para o trabalho. Deus não pode cobrar de você que você não vá trabalhar para vir orar. Não, Deus é justo. Mas você não pode vir 6 da manhã, mas você pode vir 6 da tarde. Você pode vir em algum horário. Deus não pode cobrar de você que tem problemas de estômago, você não pode jejuar, e aí a gente faz um jejum e você não pode jejuar. Está amaldiçoado quem não jejuar? Claro que não. Deus é justo. Deus está vendo que você não pode jejuar, mas você pode fazer outra coisa. Ah, eu não posso jejuar, pastor, eu tenho que comer na hora certa, eu não posso me abster de alimento, eu tenho uma alimentação certa, mas você pode jejuar. Ah, eu não posso comer, então eu vou jejuar 1 mês televisão, não vou ver televisão. Isso aí você pode fazer, e aí Deus pode cobrar de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus é muito justo. Deus é muito justo. O problema, se nós pensarmos que Caim foi castigado por Deus porque ele não deu oferta de sangue, como muitos dizem, nós estamos dizendo que Deus é injusto. O problema não foi a oferta,
Por favor, entendam isso. O problema não é a oferta. O problema não é o que você traz no altar, como eles levaram. O problema é o coração. O problema deles, ou dele, melhor dizendo, era a atitude do coração. A atitude de Abel era atitude de honra. Ele honrou a Deus com as primícias do que ele tinha. E o Caim, a atitude dele era a atitude do desprezo. Ele desprezou a Deus, porque ele pegou o resto. O problema não foi o que veio para cima do altar. O problema é o que estava no coração deles. Quem está entendendo? Ao oferecermos algo para Deus, nós precisamos ter a atitude correta, irmãos. Você vai oferecer a Deus alguma coisa? O seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro, vai oferecer a Deus alguma coisa? Então tenha atitude de honra. Diga amém. Diga graças a Deus. Lembre-se o que Deus falou para Eli: aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados por mim. O que aconteceu com Caim? Ele foi desprezado por Deus, porque primeiramente ele desprezou a Deus. Quando nós desonramos a Deus, é como nós estivéssemos desprezando a Ele. Aí vem a consciência pesada, aí vem um fardo pesado, aí vem o diabo, destrói tudo. Foi o que aconteceu com Caim. Abel foi honrado e Caim desprezado. Sigamos o exemplo de Abel, para que Deus possa nos honrar. Diga amém. Olha o que eu vou dizer para vocês, eu estou terminando já. Quando você se dispõe a honrar a Deus com seus bens, que é o que Salomão está dizendo aqui, você está declarando algo muito importante, irmãos, que o seu amor a Deus está acima dos seus bens materiais. É isso que Salomão diz, que quando você honra a Deus com os seus bens, você está dizendo que o amor que você tem por Deus, o amor que você tem pelo Senhor, é maior do que o amor que você tem pelas suas coisas, pelos seus bens materiais. E aí eu me lembro de um exemplo do Novo Testamento muito importante, que é o de Maria de Betânia. Levante, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Olha o que diz no capítulo 14, estou terminando. Versículo 3. Estando ele, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e disseram: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestai? Ela praticou a boa ação comigo. Que boa ação! Que boa ação Jesus está falando aqui. Hein, irmãos? O princípio da honra. Olhe para mim. Maria exercita, não é com palavras, não com palavras, porque de palavras Jesus estava cheio. Jesus estava tão saturado de palavra que ele disse: ó, esse povo aí, ó,
me adora com palavras, com a boca. As palavras já saturaram Jesus. Palavras, palavras, palavras. Esta mulher, ela exerce a atitude da honra na prática. Ela vai para a prática. Ela ensina com a sua atitude claramente o princípio da honra. E é isso que Jesus disse: olha, não mexam com ela, não mexam com ela. Porque o que ela fez foi uma boa ação comigo. Ela fez o que ninguém fez aqui nesta casa. Ninguém fez o que ela fez. Ela me honrou. Ela me honrou. Irmãos, esta mulher, ela leva para aquela casa. Olhe para mim. Ela não foi convidada para entrar naquela casa. Aquela casa ia ter um almoço especial para Jesus. Quem estava naquela casa? Só homem. Porque as mulheres não podiam estar onde tinha homem. Só homem. Foi oferecido um jantar para Jesus ali, um almoço para Jesus. Ela não estava na lista de convidados. Ela não estava sentada na mesa. Ela chega de intrusa. E ela leva com ela um vaso de alabastro, de nardo puro. Diz aqui que custava 300 denários. Um ano de trabalho. Um ano de trabalho. É por isso que eles disseram: para que desperdício? Para que esse dinheiro todo? A gente pode comprar pão, pode comprar peixe, pode comprar comida para dar para pobre. Olhe para mim. Eles não estavam pensando em Jesus, eles estavam pensando nos pobres. Para eles, os pobres eram mais importantes do que Jesus. Para esta mulher, Jesus era mais importante do que os pobres. Não é que Jesus despreza os pobres. Jesus sempre amou os pobres. E eles não estavam também apaixonados pelos pobres. Na verdade, eles estavam querendo dizer: para que isso? É jogar dinheiro fora. Vocês estão jogando, não precisava esse derramamento todo de nardo. Pegava um pouquinho, passava atrás da orelha, né, pastor Milson? Pegava um pouquinho, ungia na mão. Para que derramar tudo? É muito dinheiro. É um ano. É um ano de trabalho, irmãos. Mas esta mulher, ela honra Jesus. Diga amém. Ela honra. Olha o que Jesus diz dela. Verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez. Para quê? Para a memória dela. Os que me honram, eu honrarei. Olhe para mim. Você quer ser honrado por Jesus? Quer mesmo? Está disposto? Então honre. Agora, não é só levantar a mão. Não é só dizer eu quero. É atitude. Diga amém. Jesus diz o que esta mulher fez. Jesus não disse o que esta mulher falou. Jesus não disse o que esta mulher falou. Jesus disse o que esta mulher fez. O que ela fez, a atitude, irmãos. O que ela fez vai ser lembrado. Onde o evangelho for pregado, eu quero que fale desta mulher. É como se Jesus estivesse dizendo para Marcos: Marcos, escreve. Escreve aí, Marcos. Escreve, porque aonde for lido o evangelho, aonde for pregado o evangelho, eu quero que esta mulher seja honrada.
porque os que me honram serão honrados por mim. Esse ano é um ano da dupla honra. Então vamos honrar, para que Jesus nos honre. Amém? Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa sobre, a gente fala de oferta, irmãos. Nós não podemos ofertar na casa de Deus por necessidade. Eu acho que nós cometemos um grande pecado. Nós temos que comprar isso, vamos ofertar. Nós temos que comprar um terreno, vamos ofertar. Nós temos que comprar cadeiras. Não. O motivo da oferta não tem que ser necessidade, irmãos. Jesus estava precisando de alguma coisa aqui? Hein? Estava ou não estava? Não. O motivo da nossa oferta tem que ser a nossa atitude de honra. Por que você vai ofertar? Porque eu quero honrar a Deus. Por que você vai dar dízimo? Porque eu quero honrar a Deus. Por que você vai entregar a sua vida? Porque eu quero honrar a Deus. Por que você vai ser obediente? Só porque quer ser abençoado? Não, porque eu quero honrar a Deus. Por que você vai servir a Deus com o melhor? Porque você não quer ir para o inferno? Não é isso. Também não quero ir para o inferno. Mas eu vou servir a Deus com o melhor, porque eu quero honrar a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus.